Crescer na carreira exige resultado, mas com o tempo você percebe que isso não é suficiente. Porque liderar não é sobre entregar mais, é sobre quem você se torna ao longo do caminho. As decisões que você toma, os papéis que você assume e o que você precisa deixar para trás para continuar evoluindo. E talvez uma das partes mais desafiadoras da liderança seja essa: entender quando mudar, quando sustentar e quando dar espaço. Hoje a conversa é sobre isso, sobre trajetória, sobre transformação e sobre o que permanece em uma liderança ao longo da vida. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Long Vision Talks, o seu canal para dialogar com gigantes. E hoje eu recebo aqui com muito orgulho um grande nome de uma pessoa que eu admiro demais, do mundo empresarial e da liderança, Arthur Greenbaum. Arthur, vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Edu. Obrigado pelo convite. Gostei de conversar com gigantes, acho que é muito mais. Brinco, você é muito generoso com as palavras, acho que quem vem aqui. Mas é muito legal poder conversar e falar com, um pouco de experiências vividas, aprendizados, para a gente poder trazer mais temas para as pessoas elaborarem um pouco mais e fazerem suas carreiras melhores. É isso mesmo, vai ser sobre isso esse papo. O Arthur também é acionista do grupo, onde ingressou em 1986 como assistente financeiro, chegou a presidente em 2008, substituindo o fundador Miguel Krieger. Em 2021 deixou o cargo de CEO para assumir a cadeira de vice-presidente do Conselho. Arthur também fundou o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo e atualmente o presidente do Conselho da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. E conselheiro da Associação Brasileira de Franchising e da Localiza. Da Localiza também. E é um empreendedor nato, é apaixonado por desafios e pelo varejo. Arthur, antes de a gente começar, vou quebrar o protocolo aqui, porque tem algo que me marcou muito ao longo desses anos que a gente se conheceu, né? Eu sempre que começo um treinamento, uma palestra, um momento que eu tô com um grupo de pessoas, eu conto a história de que eu dava aula de inglês para você e para o Dr. Miguel, e sempre que eu falo isso, eu falo, não, é pretensão da minha parte dizer que eu dei aula para o Arthur e para o Miguel, porque eu era o aluno. Cada aula que era uma troca de experiências, era uma lição de empreendedorismo, de liderança, de humanidade. E hoje, quando você chegou aqui, a primeira coisa que você falou foi, oi, teacher. Claro. Uma vez teacher, sempre teacher. Sempre teacher. Cara, isso é marcante, mas eu te digo que eu aprendi muito mais do que ensinei e valorizo muito essa relação que a gente construiu ao longo dos anos. Vamos falar um pouquinho sobre trajetória e construção de carreira. Eu queria saber quem é o Arthur. Cara, conta um pouquinho da tua história, da maneira que você quiser. Quem é o Arthur hoje? Hoje o Arthur é pai do Mário e do Rodrigo, duas feras, um de 7, outro vai fazer 9, marido da Karina, né? Uma excelente ortopedista, para quem precisar dos cuidados dela. Verdade. E um apaixonado por varejo, né? Ou seja, acho que a história que a gente construiu no grupo, ela vem nas raízes das nossas famílias. E eu brinco muito, que você sabe da história, mas eu e o Miguel nós somos cunhados. Sim. Então eu brinco que o Boticário deve ser um bom negócio, porque ele resiste à primeira lei da física, que é uma sociedade entre dois cunhados, né? Mas a gente tem uma super relação, como se conhece bem, e a gente se dá bem em todos os campos. Acho que quando você vai ver um pouco das histórias, né? Nossas famílias foram imigrantes no Brasil, né? Ou seja, meu pai passou a dificuldade da Segunda Guerra na Europa, ele foi partisã, ele era muito jovem, e conseguiu tirar a família inteira de lá. O pai de Miguel também saiu da Alemanha, né? Infelizmente, passou também todos os horrores da guerra lá. E ambos buscaram um refúgio na Bolívia. Eles quiseram ir para o Brasil antes, né? Ou seja, eles não se conheciam, assim, né? Queriam ir para o Brasil, mas aqui tinha, na época, Getúlio Vargas no poder, e ele era alinhado com o regime nazista, então ele não proibia a imigração de pessoas de origem judaica para o Brasil. Então, a Bolívia foi o destino, ficaram na Bolívia e depois escolheram o Brasil como, né, que era o desejo inicial, como ponto final, vamos dizer assim, das suas questões. Começaram suas vidas aqui novamente voltadas ao varejo, ao comércio. Então o pai do Miguel tinha uma loja, era a Moda Gênia, meus pais, né, junto com meu tio, tinham 3, 4 lojas assim na cidade, e foi o ambiente que a gente cresceu. E quando você tá numa loja, tem a questão do que eu chamo de loja um pequeno grande negócio. Você pode ter uma loja com 5 colaboradores, você pode ter uma loja com 300 colaboradores, mas você vai passar por todos os as da administração do negócio, né? Você tem que saber conhecer teu cliente, você tem que aprender a comprar a mercadoria que vai fazer sentido, o portfólio para ele, você vai ter que saber desenvolver relacionamento, fazer pós-venda, tudo isso daqui. E foi nesse ambiente que ele se desenvolveu lá e aqui. Eles foram em bioquímica, criou a farmácia de manipulação em 1977, deu origem à primeira loja do Boticário no aeroporto de 79. E nessa época eu já tive a oportunidade de acompanhá-lo. Por quê? Porque eu sou temporão. Sim. Né? Então, com a minha irmã mais velha, eu tenho 12 anos de diferença. Então, ela já começou a namorar o Miguel naquela época e eu
tive chance de acompanhá-lo em algumas questões. No fundo, eu matava muita aula do colégio para ir brincar e fazer produto lá. Mas acompanhava, mas ao mesmo tempo também eu já trabalhava nas lojas dos meus pais, né? Ou seja, eu sempre tive um perfil que eu nunca gostei de pedir nada, desde pequeno. Então, eu queria um aumento de mesada, eu fiz uma oferta pro meu pai, eu venho trabalhar com você efetivamente. Isso foi depois das 2 primeiras, porque quando você... Family business, né? Family business, você discute o estoque da loja no almoço de domingo e você discute o boletim das crianças na terça-feira à tarde no negócio. É assim que funciona, né? Sim. E dentro disso, então, eu e minhas irmãs, a gente já ajudava. Eu falo, meu primeiro emprego foi guardador de banca, né? Ou seja, aquelas bancas de saldo que você bota lá e tem que botar alguém pra ver se ninguém vai roubar. E meu pai falava, vai lá, que era maiorzinho, faz cara de brabo, né? Ia lá. Aí fui ser porteiro. A gente tinha uma loja infantil também na cidade, então no final do ano tinha alguém controlar a entrada e saída de pessoas por causa daqui. E aí, na terceira fase, fui office boy. E nessa minha candidatura para ter um aumento de mesada versus... E para mim foi a hora que eu comecei a conviver muito mais tempo ainda dentro do ambiente de loja. Eu não abri mão de futebol, não abri mão de inglês, mas tinha minhas obrigações. Eu tinha de fazer o serviço bancário, tinha de cumprir com isso tudo lá. E você vivenciando, você... né, se desperta para várias coisas. E foi nessa época que eu me apaixonei por essa questão do consumidor, dessa questão de entender o que uma peça exposta faz, o que uma conversa, uma indicação. E para mim foi muito interessante porque naquela época, bastante cedo, eu percebi que a relação com o consumidor não era somente através de preço. Preço era importante, a gente estava no centro da cidade, tinha muitas mercadorias que eram comuns às outras lojas, a gente tinha um portfólio mais específico, né, que meu tio fazia uma seleção de moda feminina em São Paulo e um pouco em Santa Catarina, mas tinha um violão lá, Hering da vida, Guararapes, que todo mundo vendia. E muitas vezes eu vi o pessoal lá com uma canetinha anotando preço para ser a concorrência e tal, e eu entendi que na verdade preço era um item importante, mas não era o único. Contava atendimento, sortimento, a maneira de financiar, o pós-venda disso, que hoje a gente chama de experiência de venda. Né? E aquilo eu me dei conta disso quando eu tinha 14 anos lá atrás. Então, a questão toda é de poder embarcar nisso. E aí eu falo que o Boticário é uma soma de sonhos, né? Porque o sonho do Miguel era o sonho de ter uma marca brasileira que produzisse produtos de perfumaria e cosmética de alta qualidade. Até então não tinha. O meu sonho era, hoje, que eu chamo de experiência de venda, mas eu falava do 360 antes, que eu pudesse sair das lojas do centro da cidade e pudesse abrir lojas em outros bairros e, quiçá, em outras cidades, dentro disso daqui. O sonho de alguém que queria ter uma marca de cosméticos de alta qualidade, que alguém que queria abrir algumas lojas, deu origem a um grupo que tem mais de 4 mil lojas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo hoje. Né? E obviamente que os sonhos das outras pessoas também vieram a colaborar e fazerem também os sonhos deles, os nossos sonhos. Vou te contar algo que talvez você não saiba, cara, mas é muito legal. Lá atrás, numa das aulas do Dr. Miguel, e a gente conversava sobre um monte de coisa, eu perguntei, mas como é que foi, como é que você viu, como é que começou essa questão da sociedade? O Miguel falou assim pra mim, Eduardo, eu namorava a Cecília, e aí, o Arthur não me dava folga, cara. Ele sempre vinha checar se tava tudo bem. Eu falei, esse cara, do jeito que ele cuida da irmã, ele vai cuidar bem do negócio, eu vou convidar ele pra ser meu sócio. Ele conta essa história. Cara, incrível. Tinha uma convivência bastante intensa, mas eu trabalhava já com os meus pais, né, com meu pai, e rola desentendimento. Claro. E às vezes que rolava um entendimento, falava, não quero mais trabalhar aqui, eu ia lá bater na porta dele. Não quero mais trabalhar com o pai, quero trabalhar com você. E ele dizia, não, pelo amor de Deus, volta lá. Não quero problema com o sogro e tudo mais. Até que teve um ano, que foi o ano de 86, que teve vários desafios. Todo mundo olha a história hoje, mas, tipo, no começo era pedras todo dia, carregar pedra todo dia. Teve momentos lá e teve um momento bastante desafiador, onde ele precisava fazer uma troca na gestão. Não estava indo tão legal. Certo. E ele trouxe, ele substituiu o financeiro, ele trouxe o seu Bernardo Fedalto. Não sei se chegou a conhecê-lo. Não conheci. Uma pessoa que nos ajudou muito, né? Uma pessoa que já veio com bastante experiência, tinha sido presidente da Divesa, do BRD aqui também e tudo mais, para fazer a parte financeira e tentar dar uma ajeitada na parte comercial e outras coisas, e ele precisava de uma pessoa de confiança para estar junto com o Fedalto para ajudá-lo. Então eu fui muito mais pelo critério confiança do que, obviamente, ele tinha 17 anos, do que outra coisa. E eu entrei nessa aqui para dar uma mão. Ele não falou comigo, ele foi falar com meu pai. Ele pediu meu passe emprestado. Legal. Eu precisaria do Arthur por um tempo lá e meu pai falou, leva, né? Tipo, vai te ajudar, leva. E eu fui pra lá. Só que eu fui feliz da vida, porque no fundo eu tinha vivido uma experiência bastante rica do que é varejo, né? Ou seja, porque varejo é intenso, né? Você tá o tempo inteiro, tem que selecionar mercadoria, tem que ver o atendimento. Sábado à tarde não tem movimento, você tem que estar com a loja aberta lá, porque o consumidor pode chegar. Né? Não para, literalmente é intenso, 24/7 a história ali. E dentro disso eu tinha tido uma boa experiência e eu tava ganhando a chance de ter uma outra experiência, que era uma marca que tava iniciando a projeção, uma fábrica
porque eu nunca tinha botado o pé numa fábrica, com os olhos de tocar uma fábrica, a gente tinha em São José dos Pinhais ali, era um galpão de 1.000 metros quadrados que a gente tinha ali, que hoje é o Espaço História. Incrível. E a oportunidade de eu ver outras coisas, né? Então eu fui feliz da vida, falei, vou aprender pra caramba aqui, fazer. Só que a equação foi tão boa que não só o aprendizado, mas a relação foi muito boa entre nós, né? E a gente conseguiu fazer uma mistura boa, porque, obviamente, ele era muito mais experiente que eu, né? E tudo mais, mas ele era bioquímico, então ele gostava das formulações, ele gostava da comunicação, ele gostava da fábrica, eu adorava finanças e vendas. Era um complemento muito bom, exatamente. Sempre foi, né? Encaixou, e aí foi embora. Aí fomos fazendo, aí eu entrei como assistente financeiro, mas daí como eu já tinha um pouco de experiência da loja, a gente tinha algumas lojas próprias em Curitiba, daí eu já gostei a cadeirinha do lado da pessoa que tocava as lojas próprias, para entender como que tava fazendo. Foi rodando, virei assessor de diretoria, depois aí teve um projeto muito grande que eu tive a oportunidade de tocar, que foi uma grande transformação que a gente fez, e daí fez com que eu tivesse uma vaga de diretor. Nessa época eu já tinha virado sócio. Legal. Né? Isso daí, a gente fez uma composição, eu pude ser sócio. E aí passei por essa função, era de uma diretoria, aí depois bem emblemático, dia 22 de 2002, eu assumi a vice-presidência executiva, onde a operação passou a se reportar para mim, e aí em 2008 a gente fez a transição maior, daí com o Miguel indo para a presidência do conselho, que a gente criou, e eu assumi a diretoria, a presidência executiva, perdão, do grupo. Não era grupo, era a marca Boticário, e o grupo foi criado na sequência. Veja só, né? Você contando essa tua trajetória, você vestiu muitos chapéus ao longo da sua trajetória, né? E aí a pergunta aqui, conte um pouquinho mais pra gente, o que cada fase, ou talvez uma delas, exigiu que você desaprendesse alguma coisa? Uma fase que começou e nunca termina, é a fase do aprendiz. Né? Ou seja, obviamente quando você é mais jovem, você tem uma busca de conhecimento até mais ampla você está gerando a formação de ideias e tudo mais, então, e foi o primeiro momento, ou seja, na loja, quando eu comecei os primeiros passos, a questão de ser um aprendiz, mas eu continuo dizendo que eu sou um aprendiz hoje, e espero morrer aprendiz, né, porque todo dia você aprende coisas diferentes, você tem que ter o que eu chamo um olhar bastante selecionado, uma escuta ativa, um olhar para você poder capturar as boas coisas que são oferecidas pelo ambiente e para você e pelas outras pessoas. Esse é um pecadinho que muita gente tem aí, que não tem essa humildade, né, de fazer isso daí, mas isso é um papo para depois, né, pra gente colocar. Então, acho que tem muito essa fase do aprendiz. Quando você vai subindo, você tem uma questão, e aí, de volta, fazer a minha história, né? Eu fui muito jovem, então eu entrei com 17. Então eu era o pirralho. Imagina um cara de um gerente de um banco vindo falar com o assistente financeiro e aparece eu lá. Então eu vou trabalhar de gravata, eu pegava óculos emprestado da minha irmã para parecer mais velho, né? Para tentar dar um pouco, porque conhecimento eu tinha ou eu buscava. Perfeito. Eu não tinha cabelo branco, então era uma questão. Então era uma questão muito forte de você mostrar a tua competência. Eu brinco que eu sofri o etarismo inverso, né? Hoje você fala das pessoas, na verdade eu sofri o outro lado. Por ser muito jovem, eu era discriminado em várias partes e eu tinha de provar que não, né? Que dava conta do recado. Então, tem uma questão que você foca na sua competência que você vai entregar pro negócio e para as pessoas entenderem que você é. Acho que num terceiro momento, quando você vai subindo na cadeia de comando e você tem uma questão que você tem tua competência, você conhece do business, você passa a ser muito mais um coordenador. Sim. Quando você migra para uma cadeira de CEO, mais você coordena competências, você coordena, né, avaliações de contexto, você orquestra pessoas certas, no lugar certo, para extrair a melhor forma e tudo mais, você vai fazendo essa orquestração. E aí quando você vai no estágio que eu tô agora, porque eu me autopromovi para essa cadeira do conselho, né? Acho que tem hoje minha função é uma espécie de um chairman executive. Eu sou a pessoa do conselho, da família que está dentro do negócio, mas não opero ele todo dia. E foi uma decisão minha, na verdade, de fazer, porque olhando a longo prazo para o negócio, eu achei que era a melhor maneira da gente poder sustentar, até porque eu sou muito crítico com o organograma tradicional, no que tem a figura do CEO e pendura 500 coisas embaixo. Eu, particularmente, nunca acreditei nisso daqui. Sim. Acho que tem que ter mais gente ajudando a pensar e é uma composição boa que tem desse formato. E aí você vem uma questão que você executa menos, mas você tem que estar mais ligado em a leitura de cenários, contextos e escolhas de estratégia. No fundo, você perguntou, né? Se deixou de fazer alguma coisa dessas? Cara, não. Eu continuo sendo aprendiz, eu tenho que estar me aprimorando tecnicamente em várias das teses, pensamentos que eu tenho lá para fazer. Não sou eu grande, eu coordeno o conselho hoje e coordeno todos os inputs que eu entrego para o time executivo para eles colocarem nos planos dos 3 anos e faço as análises. Então, isso eu não deixo de fazer praticamente em nenhum momento. Acho que o que você vai deixando, na verdade, você tem uma questão que você tem que deixar muitas das tarefas que você tem que são prazerosas do dia a dia, que você tem que abrir mão, mas aí é uma personalidade, que nem eu era financeiro, eu adorava
adorava fazer operação de mercado. Nossa, cansei de estudar operação diferenciada, discutir com o time técnico das tesourarias dos bancos. Então, era um prazer enorme, né? Tanto que uma época brincava, até eu usava aqueles headphones no ouvido, porque senão eu tinha problema no tanto ficar com o telefone Quase pendurado aqui. de... Isso, porque tinha de fazer, e a gente tinha de acertar os modelos. A gente era tomador, depois passou a ser aplicador de recursos, mas sempre balanceando os caixas e tudo mais dentro disso. Tipo, uma hora que não dá mais pra fazer isso daí. E com dor no coração, eu deixei de fazer, eu passei pro gerente financeiro fazer, eu fui fazer outra coisa, porque por mais que eu gostasse, não era o que era necessário ser feito na minha pessoa para fazer. Então você vai deixando coisas pelo caminho. Aí você tem uma questão que você tem que cada vez mais, quanto mais sobe, você tem que aprender a executar através das pessoas que estão com você. Então você tem que orientar, você tem que fazer, mas tem que deixar a execução com elas, para elas poderem crescer e também evoluírem. Cara, eu gostei muito do que você falou e eu concordo 100%, né? Muitas vezes o pessoal brinca comigo, Edu, quando é que você vai sair de sala? Quando é que você vai sair de sala de aula? Eu não quero sair de sala de aula porque eu aprendo muito mais do que eu ensino. Então, quando você traz essa mentalidade de aprendiz, que muitas vezes se perde quando pessoas chegam em posições mais altas, quando chegam numa cadeira de CEO, acha que já sabe tudo, e aí você cai numa armadilha perigosa, né? Pra mim, quando uma pessoa, depende da função, né? Começa a achar que sabe tudo, que não precisa ouvir o que tá acontecendo, é literalmente o começo do fim. Eu posso marcar com você a pessoa, porque eu sei que dali pra frente é ladeira abaixo. Tem uma pergunta interessante aqui, Arthur. Qual decisão mais te marcou como líder, não pelo resultado, mas pelo peso dela? Não sei se você consegue... Sim. Acho que tem algumas, né? Mas acho que a mais relevante disso daqui, eu comentei rapidamente com você no início aqui sobre um projeto que a gente fez de redesenho. Sim. Né? E que foi isso, né? A gente tava desenvolvendo, a gente tava indo bem, a gente tinha as franquias, a gente tinha um modelo com master franqueado e tudo mais. Só que a gente olhava para aquele modelo e eu sou um cara, no bom sentido, agoniado com relação ao futuro. Né? Eu estou sempre pensando, tentando olhar para frente e entender como eu me preparo e me posiciono. E aí, quando a gente tava olhando isso daqui, a gente tinha um modelo, a gente era marca notória, a gente tinha um faturamento na época tô falando do 95, 96, tinha passado o plano real, né? Tipo, a gente ganhou a chance de ter um pouco mais de previsibilidade no mundo empresarial, por causa dos cenários econômicos e tudo. Então eu olhava aquilo e falava que o modelo que a gente tinha era bom, né? E eu tinha master franqueado satisfeito, ou franqueado satisfeito, mas eu falava, isso não vai ser o final da linha, a gente tem que estar mais próximo da ponta, a gente tem no modelo eficiências que foram geradas em tempos passados, porque não tinha coisa, mas que geraram depois ineficiência. Exemplo, a operação logística. Eu tinha 27 master franqueados. Certo. Na média, um por estado, mas tinha estado que tinha 2 e tinha master que tinha 2 estados. Mas eram 27 CDs, 27 isso aqui lá, só para dar um exemplo. Sim. E aí, nessa época, já tinha a figura começou a aparecer a figura de um operador logístico. Alguém faz de uma forma mais eficiente, com relação ao custo e tudo mais. Óbvio que tudo isso também foi ficando mais claro, porque quando você tinha um período da inflação alta no Brasil, e a gente fala numa inflação de 70% ao mês, que só quem viveu entende que é isso, você, a tua força para fazer a boa gestão do negócio era meio limitada, porque a coisa automaticamente era corrigida. Vou pegar, por exemplo, pega um produto. Se você comprasse errado o produto, no mês seguinte você estava registrado em 30% a 40% do preço daquilo. Aonde você perdia? Se tivesse que jogar ele fora, a validade. Mas enquanto ele estivesse vivo, você estava ganhando. Hoje, né, que você pega e estão com uma taxa de juros aqui bastante alta, produto parado no estoque é um puta de um custo para você. Né? O custo da ocupação, o custo da movimentação e o custo financeiro de carregar esse negócio. E aí as pessoas começaram a ter um pouco mais de noção sobre isso. E aí, olhando sobre essa equação toda das eficiências e olhando quem queria desenhar o modelo, a gente se propôs a fazer um projeto que a gente chamou redesenho. Por que redesenho? Na época estava muito em voga a reengenharia. Michael Hammer. Pegue o martelo, quebre suas paredes, destrua seu negócio. A gente não queria destruir nada. A gente tinha muito prazer e muita honra pelo que a gente já construiu até então, mas tava com uma ambição de fazer um salto muito maior de futuro. Porque, de volta, em 10 anos, 8 anos, não ia acontecer nada. O modelo ia estar lá. Mas ao final de 10 anos, ia ter que chegar naquela receita tradicional. Produto sem margem, corta gente, sabe? Aquela descendente. Perfeito. Então, por que não fazer agora quem tá no momento bom? E a gente fez uma modificação. Ou seja, trocar o telhado enquanto tá sol, né? Isso. Não deixar para trocar na chuva. Isso virou uma característica marcante nossa. A gente faz grandes mexidas quando a gente tá muito bem. Porque eu acho que quando faz isso daqui, você consegue olhar de uma forma plena em direção ao futuro. Óbvio que tem suas caquinhas do dia a dia que você tem que ir lidando, mas você consegue olhar com olhos mais ambiciosos com relação ao futuro de fazer. E de volta, a pergunta que eu mais queria responder é, mas por que você tá fazendo isso? Por que estão fazendo isso? É difícil para as pessoas entenderem por que você está pegando um negócio que tá indo bem e vai mexer em tudo. Porque a gente mexeu em tudo. Certo. A gente mexeu no modelo de gerir internamente. A gente era diretores funcionais, a gente trouxe uma visão mais para o processo. A gente mexeu na forma de distribuição, eliminou a figura do master franqueado, passamos a atender diretamente de 27 a 1.200 lojas diretamente, né, no varejo de cada um deles. Então, trocamos uma loja. O franqueado tá feliz ganhando dinheiro com a loja dele. Eu tava falando, não, você vai mudar seu modelo lógico. Eu falei, você tá louco, você tá mudando porque você tá em Curitiba, se aqui
aqui, você não sabe o que é a minha cidade aqui e tal. Tudo isso junto e misturado ao mesmo tempo pra gente poder fazer. Então, foi muito intenso. E acho que essa foi um impacto, né? Óbvio que a gente trouxe resultados financeiros, Claro. não estaria aqui conversando com você dentro disso, né? Mas acho que esse é o impacto, tipo, porque trouxe algo muito inesperado, as pessoas falam, gente dentro do sistema e de fora, mas não entendo porque vocês estão fazendo isso, estão mexendo. O risco de mexer uma coisa que está dando certo é muito maior, porque quando não está dando certo, a pessoa fala, tenta aí, Edu, vai, né? Aqui não, tá funcionando, amigo. E aí? Por que você está fazendo movimentar dessa maneira? E aí junta a questão da idade, junta a questão de fazer o movimento, quebrar silos, isso daqui, mexer no modelo de gestão, que antes era cada um cuidando do seu, e lá na frente a gente junta para tentar dar certo e dizer agora não, eu quero pacotes mais inteiros, que é por processo, disso. Isso deu impacto. Isso para mim foi a sementinha do que nós somos hoje. Sim. Foi nesse redesenho que a gente germinou o que virou o Grupo Boticário. Exigiu coragem pra caramba, né? Tomada de risco, mas com muito bem calculado, né? Tem uma parte que se calculou, tem uma parte que é da vida, né? Então você tem que, como empreendedor, né, principalmente, você toma as melhores condições meteorológicas de tempo, tudo que você tem para fazer, para orientar, mas você não vai ter 100% delas para tomar decisão. O dia que tiver 100% delas, você já perdeu o time. Então você tem que estar, e aí tem uma dose de risco, e tem que acreditar na proposta que você está fazendo, né, do que era, por que era essa movimentação toda, estar mais próximo do consumidor, estar mais próximo do franqueado, trazer mais eficiência para os modelos, criar diferenciais nossos, né, isso a gente conseguiu entregar. Hoje, olhando para trás, é um pouco daquela fala do Steve Jobs, né? Quando ele fez aquele discurso em Stanford, um pouco antes de falecer, que ele falava assim, né? Você não consegue conectar os pontos olhando para frente, você consegue conectar apenas olhando para trás. É isso. Então, olhando para trás, hoje, com certeza, fica mais fácil de conectar os pontos. Mas naquele momento, aquela tomada de decisão não tinha uma certeza do que iria acontecer. Mas daí você cria os famosos juízes de videotape. Hoje, você fazer inferência a qualquer decisão nossa ou de qualquer outra organização tomada hoje, você fala, mas olha só, para fazer a apreciação correta, você tem que voltar no tempo, entender quais eram as opções que você tinha na mesa, quais os caminhos, e naquele momento, com aquele contexto, entender a tomada de decisão que foi feita. E não ficar agora dizendo, mas podia ser feito de uma forma diferente. Tudo podia. Claro. Vamos falar dos chapéus da liderança. Você fez esse movimento mais recente, você sentou, né, na cadeira de vice-presidente do conselho. Cara, o que muda? E aí eu acho que tem vários líderes aqui que nos escutam, ou os executivos, que talvez podem estar nesse momento ou querem dar esse passo, sair de uma cadeira mais executiva, operacional, para uma cadeira de conselho. O que muda? O que mudou para você? Acho que só para quem está pensando em fazer esse caminho, acho que tem que ter muito claro o porquê tá fazendo isso. Eu fiz com um porquê. Graças a Deus eu com excelente saúde, adoro, sou apaixonado pelo que eu faço, não tenho não quero pegar um ano sabático para não sei aonde, não tenho nada, me divirto no que eu faço, então minha opção foi fazer uma mudança para eu continuar no negócio, um modelo um pouco diferente. Eu fiz essa mudança porque eu queria continuar crescendo, e acho que precisava reorganizar um pouco melhor a gestão. Nosso negócio é um negócio que é complexo, eu cuido desde o insight de um produto até a entrega, o pós-venda, a satisfação do consumidor, né? É uma cadeia enorme dentro disso aqui tudo, ele tem complexo, então ele é multimarca, ele é multicanal, ele é multivárias coisas disso, então tem uma complexidade. E aí você passa a ter teu tempo de CEO muito disputado nas coisas, que é a agenda do CEO tradicional, mas você tem que saber se a caixa chegou na casa da Dona Maria perfeita, que é a satisfação do consumidor, ao mesmo tempo que eu tenho que estar pensando qual é o futuro dos próximos 10 anos. E tá tudo certo, né? Ou seja, porque assim são as organizações ambidestras, aquelas que conseguem pensar em como pensar o futuro, mas continuam entregando o presente de uma forma consolidada. Essa é a forma que deu certo ao longo dos anos para as organizações que tiveram mais destaque, a gente continua nelas. Só que cada vez mais o ambiente é mais complexo, as mudanças estão mais rápidas, concorda comigo? Sim. Então, você precisa ficar mais esperto, você precisa ter um pouco mais de tempo para investigar. Então, eu falei, eu preciso um pouco mais de tempo de qualidade para mergulhar nisso daqui. E aí, obviamente, que fiz isso com tranquilidade, porque eu tinha dentro do meu time, né, o Fernando, que foi escolhido para ser meu assessor, ele tá comigo há 25 anos, uma pessoa que me acompanha em vários projetos, mas também tinha estrutura. Só que não foi tão simples, né, porque para fazer essa mexida, eu mexi mais uma vez a gente mexeu na estrutura como um todo. Não satisfeito, né, terceiro, quarto, que a gente faz. Aí, um chacoalho, né, a gente mexeu, desmontei todo o modelo que a gente tinha por unidade de negócio, cada marca era uma unidade de negócio, e eu tinha funções que eram matriciais, como fabricação, finanças, recursos humanos, tecnologia, e tava tudo certo, de volta, tava tudo bem. Como se fosse um centro de serviço compartilhado? Isso, né? Mas com estratégia junto, não era só certo. Servir com toda... E tava tudo certo, a gente tava andando, resultado. Só que você olha e fala assim, a gente tá lento em algumas coisas. Lento comparado com quem, Arthur? A gente tá mais rápido que o mercado em várias coisas? Sim, tá lento pro nosso padrão, pro nosso nível de exigência. A régua é alta. Olha só. Então, a gente tinha processos que eram duplicados, porque eu tinha marcas que operavam nos meus canais, que nem, por exemplo, eu tinha Boticário e Eudora, que trabalhava no canal de venda direta.
meta, cada um com o seu roadmap ali, Uhum. momentos diferentes de marca, mas é 2 esforços de tecnologia, 2 negócios, para a mesma cliente. Então não tava fazendo mais sentido algumas coisas e eu sabia que eu podia ser mais rápido e mais eficiente. Desmancha a unidade de negócio, vamos trabalhar por jornada. Jornada do consumidor, jornada do franqueado, jornada revendedora, jornada do multimarca e jornada do colaborador interno. E aí se muda, porque você sai de uma estrutura que é muito mais verticalizada para um processo que traz a horizontalidade também. E o risco disso daqui não virar o corporation. Sim. Como você vai dosando isso daqui, porque eu quero que as pessoas continuem empreendendo dentro do negócio, não quero que se joguem no sofá para a corporação tomar decisão por elas. Então, ao fazer eu fiz esse movimento e aí quando eu tomei a decisão e comecei a construir isso, eu falei, mas vou ter que construir um novo time de liderança, os vice-presidentes, ampliou e tal. Falei, mas foi eu que vou fazer isso de novo ou já posso passar para alguém? Porque eu preciso de mais tempo de qualidade para ver algumas outras coisas. Eu queria estar mais perto da ponta de novo, mais perto do consumidor. A gente tem franqueados, a gente tem um programa de sucessão muito forte com os franqueados. Tem uma geração muito boa que tá vindo, mas tem que estar próximo também para ajudar a formar. Aí eu pensei, meu tempo é mais valioso aonde? Onde que eu... de volta, eu não tô querendo parar de trabalhar. Eu continuo trabalhando tanto quanto antes. A Karina fala assim para mim, você me enganou. Você falou que você é para um conselho, que você é mais... E eu continuo viajando um monte, que a vida é ótima. Só que dentro disso daqui, eu precisava, no meu entender, o meu tempo dedicado tem mais valor estando próximo da ponta, junto com os times de pesquisa, inovação, formatação, do que tá, por exemplo, discutindo orçamento, que é um baita peça importante do meu negócio, mas eu tenho gente muito boa pra fazer, melhor que eu até. E depois eu ainda tenho a chance de aprovar. Então, pra mim foi, né, mas foi difícil convencer, né? Tipo, falei isso pro meu sócio, ele falou, por quê? Você tá louco? Né? Fui falar com conselho, falei, não, vamos abrir, por que a gente vai abrir mão do seu com você? Eu falei, vocês não vão abrir nada, vocês vão ganhar, porque a gente vai ganhar mais massa, mais gente inteligente pra pensar e fazer, e foi isso. Então, acho que, já vou responder a tua pergunta, o que mudou, mas acho que o primeiro ponto é as pessoas entenderem o porquê de fazer uma mudança. Perfeito. Depois que a gente fez esse modelo, e depois vi também, porque não era muito comum, daí comecei a ver alguns outros movimentos. Acho que talvez tenha um pouco daquela história, você não presta atenção, na hora que você começa a mexer, começa a cair tudo na tua frente, Perfeito. né? Vários empreendedores, eu queria fazer um bate-papo com você, porque eu tô pensando em mexer. Eu falei, mas quando você tem? Cara, você é muito jovem, teu negócio tá rodando, por que você quer mexer? Porque é moda? Não faz isso. Preserva o que é bom. Faz porque quando tem um propósito pra fazer, ou se tem uma questão que você precisa resolver familiarmente, você aproveita. O porquê tem que ser muito forte. Pra mim, isso daqui é fundamental, porque não pode ser... Dado que, então, se faz a transformação, eu faço isso, eu acho que muda, né? Primeiro muda que você tem que entender que tua cadeira mudou. Você não mais que toca o bumbo do dia a dia. E isso é uma dificuldade, porque você tá acostumado quando você vamos pra direita, vamos pra esquerda, vai pra lá, tal. Por mais que a gente compartilhe as coisas. Então, a primeira coisa, você tem que entender que você recolhe o trem de pouso e você não ordena mais nada diretamente ao time executivo como um todo. Tem uma figura que é o líder deles. Isso tem que respeitar, porque senão vai dar uma zona. Sim. Né? Então, pode ser, eu concordo, não concordo, eu faço minha listinha, eu tenho minhas reuniões a cada 7, 10 dias com o Fernando, 2, 3 horas, 4 horas, a gente senta, repasso, eu falo com ele o que eu acho que tá correto, o que não acho que tá correto e tal. Legal. Com o time, eu encho de pergunta, né? Vem lá, os negócios, mas precisa olhar nisso daqui? Como que vocês imaginam se fosse diferente? Eu estimulo eles, como o que eu fazia um pouco anteriormente, mas agora muito uma forma mais incisiva até, a gerarem opcionalidades. E aí a gente ajuda a buscar uma decisão, mas vocês têm que... Então, primeira coisa, você não opera direto, né? Aí você tem uma questão dose de tua ansiedade. Eu brinco, é um processo... ego. Morda suas bochechas, porque tem coisa que você não vai... Você morre de vontade de falar. Tem horas que você vê as coisas não vão ser feitas de acordo como você faria. Cada um tem um estilo, você tem que respeitar, tem que preservar a cultura, tem que usar o processo, ou seja, mas eu não gosto da maneira que está sendo feito, vou esperar o resultado final, posso dizer, olha, acho que tem que prestar atenção nisso daqui, mas vou apresentar o resultado final e depois vamos discutir. E aí tem uma questão de que nível de relacionamento você quer ter. Sim. Se você quer ser aquele conselho lá que não, decididamente não é o meu caso, não é dizendo que eu fiz, mas que vai sentar uma vez por mês para olhar o resultado e encher de pergunta, que para mim eu acho muito duro, porque as pessoas não estão inseridas no business, e aí vem aquelas perguntas mais tapafúrdias possíveis lá. Eu acho que para poder fazer um bom acompanhamento, eu tenho que estar com os 2 pés na água. Eu não fiz isso para me dedicar a outra coisa, fiz isso para me dedicar a esse negócio. Então eu tenho que ter tempo, aí eu ganhei tempo de qualidade, eu ganhei tempo de conversa. Eu posso sentar com um colaborador para conversar, sem de olhar pro relógio e dizer, cara, você tem 10 minutos para me falar o que você precisa me falar, como era antes, né? Porque a vida era assim. Então você ganha mais. Acho que você tem a questão de você pensar mais em contextos, você ajudar a elaborar melhor quais são as externalidades, as questões quais opções estratégicas tem para cada tema. Tem um tema de você poder mergulhar mais profundamente em temas que vão fazer diferença mais para frente, não para agora. O time tem 0 a 3 anos. Eu brinco, o Fernando e o time tocam de 0 a 3 e eu toco de 3 a 10. Então eu tenho que alimentar. O que eu faço? Eu vou alimentando coisas para eles, se for interessante, inserirem nos próximos planos de 3 anos de cada um deles, que a gente joga no tempo para fazer. Você basicamente respondeu a minha próxima pergunta sobre isso, que é o seguinte, né? É mais difícil agir ou influenciar
influenciar sem executar. Sou toda a vida influenciar sem executar. Mas é o jeito de você fazer as pessoas crescerem também, Sim. né? E ninguém faz nada sozinho. Você precisa desenvolver, então você tem que entregar os desafios, tem que colar. Óbvio, é muito mais fácil. Não, vou fazer do meu jeito porque eu quero. Eu nunca fui dessa maneira de eu quero, né? Acho que o negócio precisa. Tanto que, por mim, eu ficava na cadeira um bom tempo ainda. Claro. Mas acho que olhando para as perspectivas de crescimento e tudo mais, eu queria, imagina, tô cheio de energia, né? Pego uma cadeira de umas principais grupos de beleza do país agora e falo, entrego para uma pessoa que eu confio muito, mas você sai do holofote, uma série de coisas, vai fazer um outro tipo de trabalho que é muito mais interno, vamos chamar assim, claro, com conexões externas, mas você vai para um período que você é apoio, mas pro negócio é melhor, porque eu consigo, nessa cadeira eu tenho mais tempo de vida. Claro. Me dá mais qualidade para pensar nas próximas gerações que vêm pela frente. Eu vou fugir da nossa sequência aqui, vou sair do protocolo. Eu quero trazer para você aqui alguns dos valores da Long Vision e que eu queria te escutar um pouquinho o que você acha sobre isso, porque eu vejo muito disso dentro da cultura do Boticário. Por exemplo, um dos nossos valores é pessoas em primeiro lugar. E aí a minha pergunta para você é, na prática, o que isso significa? Especialmente quando tem essa pressão por resultado e menos tempo e esse mundo dinâmico, porque eu sei que da cultura de vocês valorizam muito as pessoas. Então, eu queria escutar um pouco sobre isso. Vou te dar um exemplo, né? Há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de participar de um bate-papo ali em Porto Alegre lá sobre gestão. Aí não vou citar os nomes, mas tinha duas pessoas com muita experiência comigo e tal. E uma pergunta semelhante a essa, no momento de crise, o que você faz? Né? O primeiro falou, eu compro mercadoria. O segundo falou, eu promociono. E eu, pensando na minha experiência, então, eu falei, eu invisto em gente. Né? Por quê? Porque as pessoas vão me ajudar a responder as questões voltadas a qualquer situação, seja uma situação de crescimento, seja uma questão mais apertada de resultados e tudo mais. Óbvio, tem escolhas, né, para fazer isso aqui, mas sempre a gente olha dessa forma, ou seja, e eu trago isso porque, de volta, acho que ninguém sabe tudo, acho que a complementaridade é importante, acho que as questões têm que ser embaladas dentro dos valores, dos princípios, nós chamamos nossas essências da organização, que é o que nos diferenciam no longo prazo. Nossa cabeça de empreendedor é uma cabeça de empreendedor de longo prazo. Eu não tô aqui pelos próximos 2 anos. Claro. Espero estar aqui pelos próximos 50 anos. Né? O Fernando brinca, né? Ele era CFO, que ele falava que a gente também tinha quarter para falar do resultado, mas era quarter de século na equação de ajustar. Então, acho que tem esse lado voltado a entendimento, porque no fundo, o que são os negócios? São relacionamentos. Você vai fazer uma opção por um produto? Sim. E o produto pode ser excelente, mas se eu não souber formular, fabricar, te contar sobre ele, e quem vai fazer isso, uma boa parte, por mais que tenha AI e tudo mais, uma boa parte disso é feito por gente. Claro. Né? Então, como que eu vou entender um consumidor se eu não troco, não tenho a questão toda com ele da construção dos relacionamentos que a gente chama. Então, para nós isso é fundamental, porque como a gente começou construindo as coisas, a gente não nasceu grande, a gente era pequeno, como que a gente conseguia diferenciar isso? Eu tinha de sentar com o Miguel, fazia isso muito bem, também sentava com, por exemplo, diretores de venda das casas de fragrância, a gente era desse tamanho, e eu tinha de contar uma história pra ele que eu ia ser alguém na vida, que a gente ia crescer, que o projeto era bacana. Então, trazia coisas diferenciadas pra fazer. E eles acreditaram e foram muito bem com a gente como um todo. A própria criação do grupo, depois falaram, vai acontecer isso, a gente vai querer expandir, vocês são parceiros. É relação. Então, acho que tem toda uma questão de conhecimento, do relacionamento, da forma como você lidera e faz as coisas. E isso é fundamental, porque as pessoas muitas vezes não dão valor pra isso, mas se você tiver um problema ou se você tiver muito sucesso, isso é que vai ter ajudado os dois lados. Que legal. Eu falei pra você que ao longo da nossa conversa tinha um momento que eu abri o livro aqui, que você recebeu e eu tenho certeza que vai gostar. Eu escolhi uma passagem aqui, que é o seguinte, nesse momento aqui, então o livro é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, e nesse momento aqui o menino e a topeira estão sentados num galho de árvore, tá chovendo, eles estão com um guarda-chuva, e aí a passagem é a seguinte: o que quer ser quando crescer? Perguntou a topeira pro menino. Quero ser bom, disse o menino. Quero ser bom. Como isso pega? Acho que podemos voltar lá atrás na história, né? O que você queria ser quando crescer, né? Ou seja, depois da fase que você quer ser jogador de futebol, outras coisas. No fundo, eu queria ser empresário, né? Ou seja, aí eu brinco muito que você tem que ter cuidado com o que você pede. Porque eu brincava que eu ia adorar viajar, andar de terno e carregar pastinha. Porra. Hoje bastante, né? Fiz muito aqui, né? E no fundo, não uso terno faz muito tempo, continuo viajando pra caramba, caiu uma mochila. Né? Mas acho que é um pouco disso, que pra mim eu queria exercitar, tanto que um livro que me marcou muito, quando eu entrei na faculdade e tudo mais, eu li um livro que era um livro da biografia do Bernard Tapie, que é o cara da Adidas, que montou a Adidas, e ele era um cara que comprava, ele era daqueles empresários que compravam empresas em condições
más condições para poder fazer o turnaround, ou fazer venda e tudo mais. E aquilo me despertou, nossa, tem facilidades, mas depois eu vi que eu não queria desmontar, eu gostava muito mais de juntar as coisas para poder fazer. Então, acho que isso aqui me traz. E depois, acho que com o tempo, a evolução do quero ser empresário, quero juntar coisas, trouxe também uma questão de transformação para mim, né? Ou seja, que o prazer que você sente de fazer alguma coisa que você transforma, e não é a transformação do matéria-prima em produto, é você transformar a vida das pessoas, você transformar o ambiente em que se vive. Isso para mim é mágico, né? Tanto que muitos anos a gente fez uma campanha, porque era muito engraçado, a gente estava no setor de beleza, mas nenhuma empresa mundial falava que era da beleza. Parecia cheio, não me toque. E a gente, não. O que a gente faz é beleza. Sim, é beleza, e a gente tem o poder transformador da beleza, que eu consigo trazer ele para N campos com você. E aí entra nisso da transformação da minha vida, da vida da minha família, do meu sócio, mas mais do que isso, dos colaboradores, dos parceiros de negócios, dos consumidores da sociedade. É impressionante a gente olhar, às vezes, uma coisa parece muito pequena aos nossos olhos, tem um efeito gigantesco, né? Ou seja, tem um exemplo, né, nosso de 30, 40 anos atrás, que era uma cliente nossa, ela virou cliente que ela tinha lábio leporino. E isso afastava ela do convívio social, tinha vergonha e tudo mais e tal. E ela foi numa loja nossa e a nossa consultora ensinou o apoio da maquiagem, onde ela conseguia encobrir aquilo. Era uma menina que não saía de casa, tinha vergonha, não tinha relacionamento nenhum, construiu família, filhos. Então, uma pequena coisa que para você entender o impacto. Mas isso é tudo como você enxerga, né? É a velha história. Você está construindo uma parede ou você está levantando uma igreja. Serve para tudo. Muito bom. A gente está chegando na etapa final aqui da nossa conversa. Infelizmente, acho que dá para ficar um tempão aqui falando. Vou voltar um pouquinho para falar de empreendedorismo na carreira. Mesmo dentro de uma grande organização, a sua trajetória tem muito de empreendedorismo. A gente falou no início aqui, você contou um pouquinho do início, né? Mas como é que é empreender dentro de uma empresa? Cara, é perfeitamente possível, e essa é uma das coisas que eu mais bato por aí, né, porque eu gosto de falar, principalmente para quem tá começando a empreender e tudo mais. Parece que para empreender você precisa comprar a banquinha de cachorro quente com a de picolé para dizer que você tem negócio e você vai ter um negócio próprio para empreender. É uma oportunidade, é um jeito, mas não necessariamente. Você pode empreender sim na empresa que você trabalha. Obviamente que a empresa tem que estar aberta para isso daí. Tem que ter o espaço. Por quê? Porque todo dia você vai lá, todo dia você tem chance de criar valor, todo dia você tem chance de transformar um negócio. Empreender é você antecipar tendências que vêm de fora, é você buscar soluções, e tudo isso você pode fazer em todas as áreas. Sim. Você pode fazer numa área mais boring, vou brincar e vou me matar isso com a contabilidade. Sim, eu tenho diferentes maneiras de apurar o resultado, eu posso ser mais rápido, eu posso ser mais efetivo na análise, eu posso entregar diferenciados com preditivos e outras coisas, como posso uma área de marketing, né, que eu vou dizer, olha, eu vou criar um produto novo, vou uma categoria que ainda não está presente. Então, eu acho que todo tempo tem oportunidade para você empreender. Você tem que estar disposto a isso, tem que entender isso, e no nosso caso a gente faz muito isso daqui. Eu acho que um dos sucessos que a gente tem é porque a gente fomenta muito esse empreendedorismo interno das pessoas. Mas eu fomento, eu ofereço preparo e eu dou pista. Você decola. Eu ofereço campo. Falo, ó, até um pouco por causa de como eu vim, né? Ou seja, como que eu, 17 anos, o meu chefe, que era o seu Fedalto lá, ele não ficava comigo no dedinho que era pra fazer. Ele, precisa olhar isso daqui. Se vira. Então eu sempre fui muito assim, tipo, se vira, vai pra pista. Muitas vezes tem dúvida, né? Mas será que a pessoa funciona, não funciona e tal? Só tem um jeito de saber. Joga na piscina. Claro. Se saiu do outro lado, saiu. Se não saiu também, vamos desempatar as vidas, a nossa e a dela também, porque não vai rolar, né? Dentro dessa equação. Então, acho que tem muito desse negócio de querer fazer diferente, de ser inquieto. O empreendedor é inquieto. Tá nas nossas essências, a gente assume, porque muitas vezes fica negando, né? Claro. Cara, a gente assume, a gente é inquieto, a gente é apaixonado por realizar as coisas. Então, eu quero inquieto pra ter ideia, mas depois quero ver essa ideia implementada ali, e assim que a gente vai construindo prazer, mas tem essa inquietude, porque acho que a grande questão é que numa organização, você sempre vai poder fazer mais e sempre vai poder fazer melhor. Se você se acomodar, você se ferrou dentro disso. Então, por isso que eu falo, o pessoal, é régua alta, bem-vindo. É régua alta com colaborador interno, é régua alta com familiar, meus filhos têm régua alta em casa. Com você mesmo. Comigo mesmo, com parceiro de negócio, com franqueado, porque é assim, porque senão tem que estabelecer o padrão alto. Mas eu falo, é régua alta com abraço. Tem o acolhimento, mas eu deixo muito claro que minha expectativa é alta com as pessoas. Tem uma parte final aqui pra gente fechar, que a gente fala muito sobre dentro da Long Vision, que um dos nossos valores também é que nós somos famintos, mas nos mantemos humildes. Perfeito. E quando a gente fala stay hungry and stay humble, o faminto é o faminto por conhecimento, por aprender, por crescer. Como equilibrar essa ambição com humildade ao longo da carreira? Isso realmente é possível? Ambição e humildade, dá pra coexistir? Pra mim, é uma forma de sucesso. Ambição, as pessoas colocam muito no lado negativo. Eu vejo o lado positivo. Acho que tem uma linha tênue
tênue. Quando você passa de ambição, você passa pra ganância. Perfeito. Aí você escorregou. Mas enquanto, porque é ambicioso, você quer crescer? Você quer ter uma vida melhor? Você quer ter um negócio melhor? Você quer propor coisas melhores para as pessoas que estão com você? Você quer transformar o mundo? Cara, se não for ambicioso, você não vai fazer isso daí. E tem que ter ambição, e ambição é o stay hungry, né? O ser o tempo inteiro, porque não é uma questão matemática. Tem pessoas que no passado, o dia que eu faturar tanto, tá? Eu nunca tive essa régua. Olha que legal. Que pra mim sempre era, beleza, esse já foi. Se eu cheguei lá, faz parte do meu passado, já do bom sentido. Perfeito. Vou respeitá-lo, mas eu vou olhar pra frente, vamos. Tanto que eu mexo muito com a minha turma, tipo, o pessoal vem com essa história, mas o que é um fair share, tal. Eu falei, cara, eu não conheço o fair share, a hora que eu der com a cara na parede. Eu vou continuar, porque um livro tá me dizendo que eu posso ter 5, 7, 12, 15 no mercado, o consumidor vai me dizer isso. Se é com uma marca, com 3 marcas, ele que vai me dizer a oportunidade que eu tenho, eu vou buscar isso daí. Se eu tenho apetite, eu quero servir melhor. Meu objetivo é servir melhor. Eu não corro atrás do número pelo número. Cultura do Boticário não tem essa. Legal. A Encol é pelo bem feito, fazer direito. Porque se você pegar na essência, né, o que é administrar um negócio? Para pensar. Eu sou muito pragmático, eu já volto para a humildade aqui, mas você parar para pensar, o que é administrar um negócio? É você fazer uma boa leitura do cenário, escolher uma puta numa estratégia e fazer uma tremenda execução. Tô simplificando a vida? Sim. Mas é isso. É isso. Se você errar num desses 3, no business. Vai dar ruim. Vai dar ruim, não tá lá. Se você acertar, possivelmente você vai estar lá. Então, para mim, é muito o resultado. Eu tenho uma frase que me acompanha ao longo da vida. O resultado que a gente gera é tão importante como a forma que a gente gera resultado. Com qualidade, visão a longo prazo, com valores, né? Ou seja, com humildade. Tudo isso faz parte da forma de construir. Então, é tão importante. Se você, entreguei tanto, de qualquer maneira, eu não vou nem olhar. Não me interessa. Quando você traz essa equação do se eu fizer bem feito, ele vai estar lá, a ambição é essa. Então, não tem teto o negócio. Você vai, né? Vai chegar uma hora que talvez o meu consumidor diga pra você, querido, acho que aqui deu, tal, eu vou abrir uma outra portinha. Aí não cria um grupo, por acaso, de coisas como fazer. E aí, a humildade faz parte disso, porque você nunca, você sabe muito menos do que você acha. O tempo inteiro você tem que estar aberto, escutativa, capturando, ouvindo, interagindo. Procurando. Eu já ouvi, mas a gente faz, o que você vai ouvir esse cara se a gente faz muito melhor que ele? O cara tem qualidade, o cara chegou até aqui, deixa eu ouvir, vai ter um insight. Eu tive muito insight de consultora de loja. Eu passava, sempre tenho muito ponto de venda, continuo visitando muito, fui diretor comercial. Passava lá, conversava, brilhante. Olha só, eu não tinha visto isso daqui, a gente não pensou. Teve uma época que eu tava no aeroporto de Congonhas, a gente tinha loja em Congonhas, né, ainda. E viagem, né, todo dia passava lá. Aí, conversando com uma menina, ela falou, tem o Dia da Mulher, você já pensou no Dia do Homem? Eu falei, fale mais sobre isso. Cara, na época a gente criou hoje, não tá? Mas a gente criou o Dia do Homem também, que era Por quê? Porque você tá próximo de quem tá perto do teu consumidor, quem é teu ouvido. Não é o meu escritório lá, então, e isso considerando vendas, mas também com outras coisas, tem que estar super aberto. E essa é uma disciplina, pra mim é muito fácil, pra você também, mas talvez seja uma disciplina muito difícil pra algumas pessoas. Sim. E eu tento ajudar a destravar isso daqui. Legal. Né? Porque no fundo, quando você entra nessa questão, porque você cai na questão do ego, você cai na questão da prepotência do executivo, cara, o próximo passo é só ladeira abaixo, não tem ladeira acima. Volta no que você falou, né? Isso. O executivo chega lá achando que sabe tudo, não precisa aprender mais. É só ladeira abaixo. Então, acho que tem que falar. Mas se ouço, podemos ver esse tema aqui, mas às vezes, a gente já discutiu isso tempo atrás e falou, tá bom, mas o contexto era o mesmo. Lá atrás eu aprendi de um jeito, mas o contexto é o mesmo. Se o contexto for diferente, traz pra mesa de novo. Se for igual, deixa onde tá, porque eu não vou gastar meu tempo. Mas tem que estimular isso daí. Mas tem que ter essa abertura, tem que ter essa vontade genuína de querer ouvir as pessoas, de querer conversar, de querer fazer, né? Se eu pego... Eu já vi muita gente boa tropeçar nas pernas, sabe? Né? Ou seja, a partir do momento que eu tenho um executivo ou uma executiva que está mais preocupada em dar entrevista para a revista de moda que visitar meu cliente na ponta, eu tenho um problema, né? Então, a ordenação. Então, quando você fala, cara, tem que ser... eu vou brincar com você, qual que é a forma de sucesso? As pessoas vão dizer que é antigo, mas para você tem que ter um comercial super puxado e o teu planejamento financeiro ser bem restrito, e você vai administrando as diferenças. A chance da merda é menor, né, de fazer. E é isso, então você tem que ser, cara, tem que ser muito ambicioso e tal, mas eu sei que eu tenho muita coisa que eu tenho que mexer e aprender aqui. Administra a diferença. Arthur, eu vou te trazer aqui pra gente ir pra parte final. Tem coisas que marcam na vida, né? Eu vou voltar aqui alguns anos, talvez, quando a gente tinha as aulas, tanto você quanto o Miguel, eu me lembro até hoje.
tanto você quanto o Miguel tinham que se atrasar para aula, eu recebi uma ligação. Edu, vou me atrasar 15 minutinhos aqui. Falei, caraca, ninguém mais faz isso. O presidente do Boticário, o sócio, o vice-presidente. Cara, é da pessoa, né? É valor. É valor, é valor. Então isso para mim marca, de novo, a gente precisa... Podemos ajudar as pessoas que não enxergam isso como um valor, mas tem muitos que talvez não vão ver como um valor e não vão fazer, né? É que tem uma parte que talvez ela veio sendo modulada do lado errado, do negócio do poder pelo poder, que é um modelo que já ficou pra trás há muito tempo, né? Você fazer comando e controle o tempo inteiro, quem manda aqui e tal. E aí esses dias até fui visitar eu tive a oportunidade semana passada de fazer uma visita com o meu time a gente tem uma unidade que a gente chama de B2B, são as marcas que a gente vende em mercado não proprietário, né? Seja Pampers, que a gente fabrica, a gente tem a Sterling Gold, tem outros próprios, um pouco de Eudora, a gente vende em supermercado, em farmácia. E aí tinha um cliente que tinha fechado a porta pra gente há uns 2, 3 anos atrás, não tá conseguindo entrar, e falou assim, pode ir? Eu falei, claro que posso ir. Aí ele mexeu, tava marcado um horário, marcou, não, só posso às 8 que eu vou viajar, eu falei, não tem problema, vou um dia antes, falei, papo super agradável. Eu tava lá olhando um pouco como era lá atrás, passado, antigamente se fazia muitas empresas de varejo, botava o cara lá esperando não sei quantas horas, puta cadeira, num negócio que fala, não, esse local que eu vi era bonito, bem, o cara muito educado, como tem que ser, né? Claro. Por exemplo, quando eu cansei de passar na nossa recepção lá da fábrica, dos Pinhais, e tinha gente, e eu começava a perguntar quem eram as pessoas e quanto tempo elas estavam esperando. Aí muitas vezes eu passava no telefone e falava, fulano, tem um fornecedor aqui, tá esperando há 1 hora, cara, por favor, né? Tipo, não é assim que a gente trata, não é assim que a gente trata as pessoas. E aí, isso é cultura. Isso vai fazer, então, a pessoa... E eu falava pra recepcionista, se alguém ficar muito tempo aqui, você pode me ligar. Opa, botei o poder de polícia. Ruim, né? Mas funciona. Mas pra mudar aquele comportamento. A cultura, tal, negócio, porque não tem essa soberba toda. É a soberba que mata. Não tem, é um cara que tá vindo te ajudar a fazer um trabalho dele. Ele marcou na hora com você? Bem, tem variação de 5 minutos, 10 minutos, atrasou, né? Claro. Cara, não vai dar um chá de cadeira dele, um cara fazer. Então, tem isso, que é valores. Valores também, e grande parte dos valores vem do teu seu familiar. A maneira como você foi criado, o que você foi educado a respeitar, não respeitar isso. Infelizmente, tem gente que talvez não teve esse ambiente tão bom do ponto de vista familiar. E eu vejo que a gente pode ajudar, fazer a pessoa evoluir e entender, mas óbvio, né? Você vai atrasar, se não vai atrasar, pedir por favor, cumprimentar. Cara, tem gente né? que não cumprimenta as pessoas, não dá bom dia, pelo amor de Deus. Eu tenho vizinho assim, eu tenho vontade de bater no cara. Ele entra no negócio e ele não cumprimenta, mas ele não cumprimenta as pessoas. Eu falei, de onde você saiu? Arthur, cara, que papo legal. Chegamos na parte final. Você tem alguma mensagem final para aquela pessoa que está escutando que quer empreender, quer conhecer, quer fazer algo grande, ou quer ter seu próprio negócio? Você, como um dos grandes empreendedores desse país, junto com o Miguel, que dica você daria? Acho que tem um lado que eu dou muito valor pra questão da atitude das pessoas, né? Porque senão tem muita gente que fica pensando, cara, vai lá e faça. Você não vai saber o resultado se funciona ou não funcionou até você botar o pé na água e fazer. Então, claro, mas não faça de uma forma irresponsável. Aí tem as coisas, né? Eu dou o comando, eu falo, bola parada não ganha jogo. Chuta a bola pra um lado pra começar a ter jogo. Boa. Mas se prepara pro jogo. Estuda o seu mercado, estuda onde você quer entrar, vai lá entender seu consumidor. Tem um monte de coisa que tá de graça pra você não precisa pagar consultoria. Vai lá, gasta sua salinha de sapato, amigo. Eu adoro fazer isso. Vai lá, vai no ponto de venda, vai pesquisar, vai entender que diferencial você vai trazer ou se vai ser só mais um no mercado. Vai estudar, se prepara com um plano, se prepara financeiramente para aguentar a saída dele, que todo mundo acha que é de 0 a 100 em 10 segundos. Não é. Você vai para baixo da terra para depois subir de novo e aí você tem que ter caixa para não se desesperar, para não queimar. Planeje sua vida, mas faça, né? Não deixe de fazer as coisas, né? A gente precisa... Eu fomento muito o empreendedorismo porque para mim é a única coisa que pode ajudar nosso país a andar para frente, né? As pessoas, a gente sabe que de Brasília muito raro vinha uma coisa diferenciada, né? A gente precisa ajudar as pessoas a empreenderem, porque a gente precisa gerar oportunidade de emprego, a gente precisa gerar oportunidades para as pessoas se desenvolverem e construírem melhores vidas. Então, por isso que eu falo, vai, faz, tenta. Ah, mas se não der certo, cara, não deu. E ninguém acerta todas. Claro. Né? Tem gente que começa a vida muitas vezes aos 60, que bateu na trave até então. Tudo tem risco, né? Você fala assim, puta, mas tem risco, né? Tem. Empreender tem risco. Tá associado. Você crescer tem risco, empreender tem risco, você avançar na sua cadeira tem risco. Tudo tem risco. Se você não tá disposto a correr risco, não sai do sofá da sua casa. Cara, que papo legal. Obrigado pelo teu tempo, pela tua generosidade aqui. Tenho certeza que as pessoas que vão nos escutar vão tirar muito proveito dessa bela conversa da tua história. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado a você pelo convite. Puta conversa boa, né? Valeu, cara. Muito bom.